Ontem nós trouxemos os dados relacionados aí à economia europeia e chinesa, e sinceramente vieram preocupantes. E agora a gente tem dados da economia americana e brasileira, e não é que venham bons, mas depois de uma ducha de água fria, vieram muito melhores, vamos dizer assim, ou menos piores. Sabe que não existe essa expressão, mas é a melhor definição aqui para o que a gente poderia dar. PMI industrial dos Estados Unidos caiu para 51,5 em agosto, então acima dos 50, ainda no terreno de expansão da economia. É um recuo, veio 52,2 em julho, mas dentro das estimativas do mercado. PMI de serviços chegou a 52,8, estável. Podemos dizer assim que foi apenas um leve recuo e a economia americana segue ainda em ritmo expansionista. Hoje, daqui a pouco, inclusive, deve estar sendo divulgado agora, tem o payroll, dados de emprego americanos. E ainda que se espere uma queda bem grande aí na quantidade de vagas, de 524 mil para 300 mil vagas novas criadas, a taxa de desemprego deve ficar aí na casa de 3,5%. Ou seja, praticamente pleno emprego aí, mais de 96% da população trabalhando. E pasmem, aparentemente até os salários deram uma melhorada. Ou seja, diante de um cenário de pleno emprego e a economia ainda em ritmo de expansão, aumenta aí a chance de vir novos reajustes para cima na taxa básica de juros deles, a Federal Funds Rate, ou FFR. O Jerome Powell falou recentemente que o pessoal ainda estava muito otimista com essa questão da taxa de juros, que era para baixar a bola, que provavelmente novos aumentos venham, e diante da inflação, que ainda é muito elevada, embora tenha recuado, é bem possível que a gente tenha novas altas. Praticamente descartada aqui a possibilidade de juros mantidos iguais. Detalhe, desde ontem, né, começou mais forte aí o tapering, né? Antes estava só 50% de redução nas compras de título, né, vendas de títulos públicos. Ontem, dia 1º de setembro, começou aí full power a essa desalavancagem do governo americano e já se viu, já tem se antecipado alguns resultados lá na própria Bolsa Americana. Porque, afinal de contas, se o governo está menos estimulativo, comprando menos títulos, dívidas públicas e privadas, e, obviamente, os juros sobem, são dois estímulos para as pessoas tirarem dinheiro da renda variável e botar na renda fixa, obviamente, recebendo um bom valor, sem correr riscos. Para muitos isso é um equívoco, afinal de contas, a renda variável sempre tem que pagar um prêmio maior desse risco, mas antes de voltar a subir, é bem possível que tenhamos mais quedas. Obviamente, de curto prazo, os sinais não são bons para a subida. São bons aí, talvez, para fazer posições em alguns ativos já descontados, mas diante do que foi apresentado novamente em Europa e China, a principal economia até que veio muito bem, obrigado. Apesar do governo que lá está, não por causa dele, afinal de contas, também investiu pesado em SG, fomentou todos esses conflitos armados e depois saiu, continua fomentando um conflito, inclusive, lá em Taiwan, fazendo uma porca aí diplomacia global e, obviamente, né, fazendo tudo aquilo que é o puro suco de populismo com pacotes de estímulo. Enfim, mas a despeito disso, a economia lá está subindo. No Brasil, também, né, a gente poderia dizer que é quase um copia e cola. O PMI industrial brasileiro caiu para 51,9, era 54, a gente vê que é uma queda ainda um pouco maior do que a americana, mas também em ritmo expansionista. O PMI do setor industrial, né, teve esse recuo, como a gente falou, terceiro mês consecutivo de queda, mas ainda assim acima dos 50, expansionista. Não foram dados aí divulgados valores de emprego no Brasil, mas como eu digo, diante do cenário global, e ainda nós somos muito dependentes da cadeia de commodities, estamos à frente aí pelo menos no cenário atual, da economia europeia e chinesa, obviamente abaixo da economia chinesa. Estou querendo dizer que o Brasil é a segunda maior economia do mundo. Estou querendo dizer que a nível de perspectiva nós estamos muito bem. Bom, segundo o relatório, o cenário da economia de manufatura foi muito semelhante ao de junho, com aumentos mais moderados em novos pedidos de produção,
acompanhando um recuo substancial das pressões sobre preços durante o mês de agosto. É aquilo que eu já falei algumas vezes, commodities caíram muito, o minério de ferro está caindo muito. Ainda que a gente tenha toda uma conjuntura global ruim, o fato é que cair de 220 agora para menos de 100, né? Agora 95, e caindo, cai bastante até um ponto que faz sentido voltarem às compras, nem que seja para estoque. E nós somos exportadores basicamente de commodities, petróleo, minério de ferro, entre tantas outras. Os dados que a gente traz aqui nesse slide, a gente foi tirado aí do Jornal do Investidor, do Fernando Moulin. Quem não conhece, dá uma procurada nas redes sociais aí. É um canal muito bom, muito informativo, mas também você pode achar em várias outras fontes. Eu gosto de citar da onde eu de fato peguei.